Eles acharam que eu estava cega demais para ler os extratos do banco e que limpariam minhas economias em silêncio. Sou a Eunice, 75 anos, moro no Ipiranga a vida toda. O que esqueceram é que ex-bancária nunca dorme no ponto. A garoa fina de São Paulo tem um jeito peculiar de esfriar não só a rua, mas a alma da gente. Era uma terça-feira cinzenta, daquelas em que o vento corta o rosto quando a gente desce a Avenida Nazaré. Eu moro no mesmo casarão de pé direito alto há mais de 40 anos. É uma casa que guarda ecos. O relógio de cuco no corredor de entrada marca não apenas as horas, mas o ritmo de uma vida inteira de trabalho duro. Fui funcionária do antigo Banespa por mais de 3 décadas. Comecei quando a gente ainda contava as notas de cruzeiro na mão, separando as cédulas velhas das novas, sentindo o cheiro forte de dinheiro e de papel carbono. Sobrevivi a todas as moedas desse país, a inflações que engoliam o salário da noite para o dia, a gerentes tiranos e a chegada dos computadores. Eu sei como o dinheiro se move. Eu sei o valor de cada centavo suado. Mas para o meu sobrinho Cássio e a esposa dele, Priscila, eu não passava de uma velha inútil que só servia para ocupar espaço e esquecer onde guardou os óculos. Cássio é filho da minha falecida irmã. Quando ela adoeceu, ele tinha apenas 12 anos. Fui eu quem comprou a primeira bicicleta de marchas dele. Fui eu quem pagou a faculdade particular de administração, porque ele dizia que as públicas eram muito difíceis de entrar. Eu tirei da minha boca, das minhas economias, das minhas viagens que nunca fiz, para garantir que o menino tivesse um futuro. E ele teve. Casou-se com a Priscila, uma moça que parece feita de plástico e perfume excessivo, daquelas que falam com idosos usando um tom de voz estridente, como se a gente fosse surda ou retardada. Oi, titia! A senhora já tomou seu remedinho hoje? Olha lá, hein? Não vai esquecer a panela no fogo! Ela costumava dizer, arrastando as unhas de gel pela mesa de jacarandá da minha sala. Eu apenas sorria. A educação cabe em qualquer lugar, e eu sempre fui uma mulher polida. A armadilha deles começou disfarçada de cuidado, como a maioria dos golpes familiares. Foi num domingo, uns 6 meses atrás. Cássio sentou no meu sofá de veludo cotelê, com aquele sorriso largo que ele aprendeu a usar para conseguir o que quer, e me falou sobre os perigos de ir ao banco. Tia Eunice, a senhora não pode mais ficar andando por aí com dinheiro na bolsa. São Paulo está muito perigosa. E essas filas de banco é um absurdo na sua idade. Me dá seu celular aqui, vou instalar o aplicativo do banco. A senhora faz tudo por lá. Eu configuro a biometria, a senha, deixo tudo mastigadinho. A princípio, eu hesitei. Eu gosto do ambiente da agência. Gosto do cheiro do papel impresso no caixa eletrônico, gosto de dar bom dia para o segurança, de conversar com o gerente. É um dos poucos contatos sociais que me restam nas manhãs de terça-feira. Mas a insistência foi tanta, e o discurso de preocupação era tão bem ensaiado, que eu cedi. Cássio pegou meu aparelho, digitou minhas senhas, que eu mesma forneci, afinal era o meu menino, e instalou o tal do aplicativo. Pronto, tia! Agora a senhora está moderna, ele disse, me devolvendo o telefone. O que eu não sabia, o que a minha ingenuidade de tia coruja não me permitiu enxergar na hora, é que ele havia cadastrado o próprio rosto como uma das opções de desbloqueio e memorizado a minha senha de transação. Para eles, eu era a velha que guardava uma coleção de dedais na estante da sala e que não saberia a diferença entre um clique na tela e um contrato assinado. O tempo passou. Eles começaram a me visitar com mais frequência. Traziam pão de queijo murcho da padaria da esquina, tomavam café, falavam sobre como a vida estava cara, sobre a prestação do carro novo que compraram, um modelo imenso que mal cabia na minha garagem. Eu, sempre prestativa, ouvia tudo com atenção. Até que chegou a manhã daquela terça-feira cinzenta. Meu celular havia amanhecido com a tela preta. Não ligava por nada. Como eu precisava pagar o jardineiro que vem limpar o quintal dos fundos, decidi fazer o que sempre fiz a vida toda. Coloquei meu casaco de lã, peguei meu guarda-chuva e caminhei a passos curtos, mas firmes, até a agência bancária na Avenida Nazaré. O gerente novo, um rapaz que não deve ter nem 30 anos, me atendeu com aquela pressa de quem tem metas a bater. Pedi que ele imprimisse um extrato detalhado dos últimos 3 meses, já que eu não conseguia acessar pelo telefone. Ele bufou,
Revirou os olhos disfarçadamente, mas imprimiu 3 folhas de papel longo, cheias de números miúdos. Agradeci, guardei as folhas na bolsa e fui sentar na praça do monumento para ler. A garoa havia dado uma trégua. O céu estava da cor de chumbo. Coloquei meus óculos de leitura, alisei o papel sobre o colo e comecei a passar os olhos pelas linhas. A primeira página estava normal. Minha aposentadoria entrando, as contas de luz, água, o açougue, a farmácia. A rotina de uma mulher idosa não tem muito mistério. Mas, ao chegar na segunda página, meus olhos, treinados por anos conferindo balancetes no Banespa, pararam em um lançamento estranho. Uma transferência por Pix. R$ 800. Franzi a testa. Eu não havia feito Pix de R$ 800 para ninguém. Olhei o favorecido. P e C. Consultoria e serviços. Continuei descendo a linha do extrato. Uma semana depois, outra transferência. R$ 450. Para a mesma P e C Consultoria e Serviços. Mais 2 semanas. R$ 1.200. Meu coração começou a bater de um jeito descompassado. Uma queimação subiu do estômago até a garganta. Fui para a terceira página. Mais 3 saídas. 500, 300, 900 reais. Sempre nas madrugadas de domingo para segunda. Exatamente nos dias em que Cássio e Priscila vinham tomar café na minha casa, e ele, muito prestativo, pegava meu celular para limpar a memória, ou atualizar o sistema, porque estava lento demais. Fiz as contas de cabeça. A ex-bancária nunca perde a habilidade da matemática mental. Quase R$ 5.000 drenados da minha conta poupança em menos de 90 dias. Uma conta que eu alimentava desde os anos 90, guardando um pouquinho a cada mês para garantir que eu não dependesse de ninguém quando a velhice apertasse de verdade. P e C. Priscila e Cássio. A clareza da situação me atingiu como um soco no estômago. Não era um erro do banco. Não era um hacker na internet. Era o sangue do meu sangue. Era o menino cujas fraldas eu troquei, a quem ensinei a tabuada, a quem segurei a mão no enterro da mãe. Eu fiquei sentada naquele banco de praça por muito tempo. As pessoas passavam apressadas, envoltas em seus sobretudos e cachecóis, sem notar a mulher idosa que desmoronava por dentro. A dor da traição é uma coisa física. Ela dói nos ossos, ela gela as extremidades, ela faz a gente perder o ar. Chorei. Chorei lágrimas silenciosas, grossas, que pingavam no papel do extrato e borravam a tinta preta dos números. Chorei pelo fracasso que eu sentia como tia. Chorei por me sentir uma velha tola, enganada na própria casa, debaixo do próprio nariz. Eles estavam me roubando, gota a gota, achando que a minha visão turva para ler letras pequenas significava também uma cegueira para a vida. Dobrei os papéis com as mãos trêmulas, guardei na bolsa, levantei do banco da praça e caminhei de volta para casa. A cada passo, a tristeza ia dando lugar a um sentimento muito diferente. Uma indignação fria. O que é do homem, o bicho não come, dizia meu pai. E aquele dinheiro era meu. Era a minha segurança, o meu suor, as minhas horas trancada dentro de uma agência bancária, aturando o chefe mal educado. No domingo seguinte, eu decidi que precisava ter certeza absoluta. Precisava ouvir com os meus próprios ouvidos, para que não restasse nenhuma sombra de dúvida que me fizesse fraquejar. Eles chegaram por volta das 3 da tarde. O céu estava abrindo, um sol tímido tentava esquentar a sala da minha casa. Priscila entrou primeiro, com seus saltos fazendo barulho no piso de taco de madeira. Trazia nas mãos uma caixa de bolo de padaria. "Oi, titia! Trouxemos um bolinho de laranja para a senhora. Como a senhora está? Muito esquecida essa semana?" Ela disse, com aquela voz esganiçada, me dando um beijo no rosto que cheirava a creme de morango artificial. "Estou bem, minha filha. Apenas um pouco de dor nas juntas por causa da umidade", respondi, mantendo o tom mais doce e frágil que consegui encontrar dentro de mim. Cássio entrou em seguida. Beijou minha testa. "A bênção, tia. Como estão as coisas? O celular está funcionando bem? Quer que eu dê uma olhadinha para ver se não tem vírus?" Engoli a seco. "Acho que sim, meu filho. Deixei ali na mesinha de centro. Vai ver, a bateria está acabando rápido." Fui para a copa. Abri a cristaleira antiga e peguei meu jogo de xícaras Duralex âmbar, aquelas marrons que toda casa brasileira de respeito tem. Coloquei os pires na bandeja,
A garrafa térmica com o café fresco, os guardanapos de pano. Minhas mãos não tremiam mais. Havia uma firmeza assustadora nos meus movimentos. Enquanto eu cortava o bolo de laranja, derrubei propositalmente uma colher de chá no chão da cozinha. Ela fez um barulho metálico, mas eu não a juntei. Em vez disso, dei a volta por trás do balcão e parei no corredor escuro que liga a cozinha à sala de estar. O relógio de Cuco fazia seu tic-tac compassado, abafando o som da minha respiração. Pela fresta da porta dupla, eu podia ver os dois sentados no sofá. Cássio estava com o meu celular nas mãos. "Olha aqui, amor", ele sussurrou, a voz muito diferente daquele tom amigável de minutos atrás. Caiu mais uma parcela da aposentadoria dela na sexta. Se eu transferir uns 600 agora, ela nem nota. A velha não sabe nem abrir a tela de mensagens, quanto mais o aplicativo do banco. Priscila deu uma risadinha contida, balançando as pernas cruzadas. "Faz logo, Cássio. A parcela do SUV vence dia 10. A gente precisa dessa grana. E, sinceramente, ela não gasta com nada. Fica enfiada nessa casa velha o dia todo. Pelo menos, a gente está dando um uso decente para o dinheiro. A velha já está babando na gravata, amor. Nem sabe que dia é hoje." Cássio continuou digitando no meu aparelho. "Relaxa, Priscila. A casa já está no nome dela, mas o dinheiro no banco não tem testamento. O dinheiro ia ficar para mim de qualquer jeito. Sou o único herdeiro vivo. Só estamos adiantando a herança. Em alguns meses, quando ela precisar ir para um asilo, a gente vende essa casa, pega o resto da poupança e pronto." As palavras me atingiram como pedras. Adiantando a herança. Asilo. Velha babando na gravata. Eu encostei a cabeça na parede fria do corredor. Fechei os olhos. A imagem do Cássio menino, correndo pelo quintal com os joelhos ralados, desapareceu para sempre. Em seu lugar, restou apenas um homem ganancioso, mesquinho, um covarde que se aproveitava da confiança de quem lhe deu tudo. Criar cobra à beira da cama, dá nisso. A gente aquece o bicho, e ele dá o bote quando a gente menos espera. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles acharam que a velhice me roubou a inteligência. Acharam que meus cabelos brancos e meus passos mais lentos significavam que o meu cérebro também havia parado no tempo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles bateram na minha paciência, na minha bondade, na minha confiança. E furaram o poço de uma raiva que eu nem sabia que ainda tinha forças para sentir. Passei as mãos no avental, alisando o tecido. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar com cheiro de café passado. Ajustei minha postura. Quando voltei para a sala, empurrando o carrinho de chá com as xícaras âmbar tilintando levemente, meu sorriso era largo, aberto e completamente falso. "Aqui está, meus amores", falei, servindo o café escuro na xícara de Priscila. "Fiz bem fresquinho do jeito que vocês gostam." Cássio bloqueou a tela do meu celular rapidamente e o colocou sobre a mesa de centro, sorrindo como um bom moço. "Obrigado, tia. A senhora é um anjo." "Ah, eu faço o que posso pela minha família", respondi, olhando no fundo dos olhos dele. "A família é o nosso bem mais precioso, não é mesmo?" Eu tomei meu café em silêncio, observando os dois devorarem o bolo de laranja. Eles riam, contavam vantagens, falavam sobre uma viagem que queriam fazer para o Nordeste no final do ano. Eu apenas assentia, fazendo cara de paisagem, concordando com tudo. Naquele domingo, enquanto eu lavava as xícaras na pia e ouvia o barulho do motor do carro gigante dele se afastando na Avenida Nazaré, a Eunice tia, doce e prestativa, morreu. A partir daquele momento, a ex-bancária do Banespa assumiu o controle. Eles queriam adiantar a herança, mas iam descobrir da pior maneira possível que o preço do meu dinheiro seria a ruína absoluta da vida deles. A noite de domingo para segunda-feira foi a mais longa da minha vida. Eu não preguei os olhos. Fiquei deitada na minha cama de embuia, ouvindo o vento assobiar pelas frestas da janela do quarto, enquanto a cidade de São Paulo silenciava lá fora. O travesseiro parecia feito de pedra. Toda vez que eu fechava as pálpebras, via o sorriso cínico de Cássio e escutava a risada esganiçada de Priscila ecoando nas paredes da minha própria casa. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu, pintando as nuvens de um roxo machucado, eu me levantei.
Meus joelhos estalaram, reclamando da umidade, mas minha mente estava mais afiada do que estivera nas últimas 2 décadas. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água gelada e encarei meu reflexo no espelho. As rugas estavam lá, os cabelos brancos também, a pele fina e manchada pelo tempo. Mas os olhos... os olhos escuros voltaram a ter aquele brilho duro que eu precisava. A tia Eunice, a velhinha que fazia bolo de laranja e tricotava sapatinhos de lã para os bebês das vizinhas, havia ficado presa no domingo. Quem acordou naquela segunda-feira foi a Eunice do setor de auditoria e reconciliação de contas do Banco do Estado de São Paulo. Vestia uma calça de alfaiataria azul marinho e uma blusa de algodão bem passada. Fui para a cozinha e preparei meu desjejum. Enquanto a água fervia na chaleira esmaltada, coloquei um pouco de azeite na minha panela de ferro fundido e fritei 2 ovos. O cheiro invadiu a casa, espantando os fantasmas da traição. Eu precisava de sustância. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, mas eu não ia apenas ter medo. Eu ia arrancar as presas da cobra. Depois de comer em silêncio absoluto, comecei o meu ritual de limpeza mental. Peguei a enceradeira antiga e a lata de cera poliflor. Espalhei a pasta avermelhada pelo piso de taco da sala, sentindo aquele cheiro forte de solvente que sempre me trouxe uma sensação de ordem e controle. Enquanto a máquina zumbia e polia a madeira até deixá-la brilhando como um espelho, minhas lembranças viajaram 40 anos no tempo. Eu me vi subindo as escadas do edifício Altino Arantes, no coração de São Paulo. Aquela torre imensa, inspirada no Empire State, era o meu reino. Naquela época, o mercado financeiro era um mar de homens engravatados que fumavam charutos e batiam nas mesas. Mulher em banco servia para ser telefonista ou secretária. Mas eu tinha uma facilidade assustadora com os números. Eu via os erros onde ninguém mais via. Fui promovida a um cargo de chefia no Departamento de Controle Interno, numa época em que o computador era uma máquina gigantesca que ocupava uma sala inteira e cuspia cartões perfurados. Eu passei a juventude caçando fraudes. Eu descobria gerentes que desviavam cruzeiros, cruzados e cruzados novos através de contas fantasmas. Eu entendia de lavagem de dinheiro antes mesmo de essa expressão virar moda no Jornal da Noite. Eu passei horas e horas debruçada sobre calculadoras mecânicas barulhentas, cruzando dados de balancetes até encontrar o centavo que faltava. Os diretores me chamavam de a loba do Banespa pelas minhas costas. Achavam que me ofendiam, mas eu achava graça. Eu era temida porque era incorruptível e implacável. E agora, um moleque de 30 e poucos anos, que mal conseguia passar em matemática no colégio, achava que podia me dar um golpe financeiro usando um aplicativo de celular. A audácia da ignorância é uma coisa que sempre me fascinou. Desliguei a enceradeira. O chão estava impecável. Fui até a varanda dos fundos e reguei minha samambaia chorona, observando as gotas d'água escorrerem pelas folhas verdes e compridas. Estava na hora de mapear o meu território. Caminhei até o quarto de hóspedes, que há anos não recebia ninguém. O cheiro de sabonete de lavanda guardado nas gavetas me recebeu. Fui até o fundo do cômodo, onde ficava um guarda-roupa de madeira maciça de 3 portas. Abri a porta central. Lá embaixo, escondida atrás de uma velha coleção de enciclopédia Barça, que Cássio usava para fazer trabalhos de escola nos anos 90, estava a minha caixa forte. Uma caixa de metal pesado, cinza chumbo, com uma fechadura de segredo e uma chave. Digitei a combinação. 3 números à direita, 2 à esquerda. Girei a chave. O trinco cedeu com um clique seco. Lá dentro estava a minha vida no papel. Tirei a escritura da casa do Ipiranga. Um imóvel de 400 metros quadrados, numa região valorizada, sem 1 centavo de dívida. Tirei minhas declarações de imposto de renda, organizadas por ano em pastas de plástico transparente. Tirei a caderneta onde eu anotava o número de série das minhas joias de ouro 18 quilates, herança da minha mãe, que estavam guardadas em um cofre no banco. E, por fim, peguei um caderno de capa preta, com as folhas já amareladas nas bordas. Meu caderno de contatos. A maioria daquelas pessoas já havia partido, ou estava morando no interior, cuidando de netos. Mas eu não precisava de muitos. Eu precisava do melhor. Fui
Fui até o escritório do meu falecido marido, sentei na cadeira de couro estofado e liguei o abajur verde de banqueiro que decorava na escrivaninha. Meu computador de mesa era antigo, com aquele gabinete bege e um monitor um pouco quadrado, mas funcionava perfeitamente. Eles achavam que eu não sabia mexer na internet porque eu me recusava a ficar passando o dedo na tela de um celular o dia todo. O que eles não sabiam é que eu uso o computador desde que a internet fazia aquele barulho de telefone ocupado para conectar. Acessei o site da Receita Federal. Minhas mãos com a pele fina e as veias saltadas voavam pelo teclado com a memória muscular de décadas. Digitei o nome da tal P&C Consultoria e Serviços. O sistema demorou alguns segundos, mas logo a página carregou. Li as informações na tela e soltei um riso curto e sem humor. Capital social, R$ 1.000. Endereço, um conjunto comercial no bairro do Tatuapé. Natureza jurídica, empresa individual de responsabilidade limitada. Nome do proprietário, Priscila Albuquerque. A esposa de plástico era a dona do CNPJ. Cássio nem sequer teve a coragem de colocar a fraude no próprio nome. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Fui investigar a fundo. Acessei os portais de transparência e os sites de protestos de cartórios. Quando a gente sabe onde procurar, a internet é um livro aberto. Em menos de 2 horas, o castelo de cartas do meu sobrinho desmoronou na tela do meu computador. O carro novo, aquele utilitário esportivo gigantesco e brilhante que eles desfilavam pelo bairro, estava alienado ao banco em 60 parcelas. E pior, havia 3 parcelas em atraso. O nome de Cássio estava negativado. Havia protestos no cartório por falta de pagamento de condomínio do apartamento onde moravam. A empresa de Priscila não tinha funcionários registrados e não emitia uma nota fiscal de serviço real há mais de 1 ano. Eles não estavam apenas sendo gananciosos. Eles estavam desesperados. A água havia batido no queixo. A vida de aparências que sustentavam no Instagram, com fotos em restaurantes caros e roupas de marca, estava sendo financiada, literalmente, pelas economias de uma velha que eles planejavam internar num asilo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eles decidiram que o meu dinheiro seria a tábua de salvação do fracasso deles. Mas havia um detalhe na conversa que ouvi no domingo que me gelava o sangue. A palavra interdição. Eu conhecia a lei. Se Cássio, sendo meu único parente de sangue vivo, conseguisse um laudo médico dizendo que eu estava com demência, Alzheimer ou qualquer outra doença que me tirasse a lucidez, ele poderia pedir a minha interdição judicial. Ele se tornaria o meu curador. Assumiria o controle legal das minhas contas, venderia a minha casa no Ipiranga por uma fortuna, me jogaria em uma instituição de repouso barata e torraria o resto do dinheiro para pagar os próprios luxos. O roubo dos R$ 800, dos R$ 1.000 no Pix, era apenas um teste. Eles estavam testando a minha capacidade de perceber a fraude. Como eu não havia reclamado, eles assumiram que o meu cérebro já estava apodrecendo. O próximo passo seria o bote final. Fechei a tela do computador. Levantei-me e fui até a estante da sala. Peguei um álbum de fotografias pesado, daqueles antigos, com folhas de papel preto e cantoneiras brancas segurando as imagens. Folheei até o meio. Lá estava uma foto de Cássio com 7 anos de idade. Ele estava no zoológico, segurando um algodão doce azul, sorrindo banguela para mim. Lembro do dia em que tirei essa foto. Lembro do cheiro de pipoca e do calor da mãozinha dele na minha. Passei os dedos sobre a fotografia. O luto por alguém que ainda está vivo é uma dor esquisita. É como chorar sobre um túmulo vazio. Eu amei aquele menino. Eu dei a ele tudo o que o destino me negou, não me dando filhos. Mas o menino do algodão doce não existia mais. Em seu lugar, havia um parasita. E quem tem dó de parasita, acaba morrendo seco. Fechei o álbum com um estrondo seco que ressoou na sala vazia. Peguei o meu telefone fixo sem fio, que ficava na mesinha de canto. Abri o meu caderno de capa preta e disquei um número de celular. O telefone chamou 4 vezes antes de uma voz rouca e grave atender. Alceu Falcão, bom dia. Doutor Alceu, a voz continua de locutor de rádio, pelo que vejo. Eu disse, sentando-me na poltrona.
Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada gostosa, daquelas que vêm do fundo do peito. Dona Eunice, a loba do Banespa, pelas barbas do profeta, a que devo a honra dessa ligação? Faz o quê? Uns 5 anos que não ouço a sua voz? Dr. Alceu era um dos advogados mais brilhantes que conheci na época do banco. Trabalhamos juntos em dezenas de casos de recuperação de ativos e processos contra fraudadores. Hoje, ele deveria estar beirando os 80 anos, mas eu sabia que a mente dele era um cofre inviolável e sua astúcia nos tribunais continuava afiada como uma navalha. 6 anos, Alceu, desde o enterro do meu marido, corrigi. E eu não ligaria se não fosse importante. Preciso dos seus serviços e da sua discrição. O tom de voz dele mudou imediatamente. A cordialidade deu espaço ao instinto profissional. Aconteceu alguma coisa com a senhora, Eunice? Está acontecendo, respondi, mantendo a voz fria e controlada. Meu sobrinho Cássio, ele e a mulher estão drenando a minha conta poupança pelo aplicativo do celular. Eles acham que eu estou senil. E pior do que isso, ouvi uma conversa ontem. Eles planejam pedir a minha interdição, me colocar num asilo e vender a minha casa. Ouvi Alceu suspirar pesadamente do outro lado da linha. Sangue do seu sangue, Eunice. Que desgraça. O que é do homem o bicho não come, mas pelo visto a própria família devora. A senhora quer que eu entre com uma notícia-crime na delegacia do idoso agora mesmo? A gente bloqueia as contas, pede uma medida protetiva? Não, eu o interrompi, rápido e seco. De jeito nenhum. Ah, como assim não? Eunice, eles estão roubando a senhora. Alceu, você me conhece há 40 anos. Você acha que eu vou me contentar em apenas parar o roubo? Se a gente for à polícia agora, ele vai dizer que foi um engano. Vai chorar, vai dizer que eu mesma mandei ele transferir o dinheiro e me esqueci. Vai usar o boletim de ocorrência como prova de que eu estou confusa e paranoica, o que só vai facilitar o pedido de interdição dele. Então o que a senhora quer fazer? Dei um sorriso torto, olhando para o relógio de cuco na parede. Eu quero que eles caiam na própria armadilha. Quero construir um muro de concreto em volta das minhas finanças sem que eles percebam, e quero deixar um buraco de rato aberto para eles continuarem roubando. Quero que eles acumulem provas contra si mesmos. Quero que cada centavo que eles tirem da minha conta seja um prego no caixão da vida financeira deles. Quando eu der o bote Alceu, eu não quero apenas recuperar o meu dinheiro. Eu quero que eles percam tudo o que têm. Quero que tenham que rastejar na lama. Alceu soltou um assobio baixo. A loba não perdeu os dentes, pelo visto. Nunca. Escute bem, Alceu. Preciso que você marque consultas para mim, ainda essa semana, com 3 psiquiatras e 2 neurologistas diferentes, todos de hospitais de ponta. Quero laudos atestando a minha sanidade mental perfeita, a minha capacidade cognitiva e a minha plena independência. Quero exames de imagem do meu cérebro, tudo registrado em cartório. Entendido. Blindagem jurídica antecipada. Excelente. E tem mais, continuei, apertando o telefone na orelha. Preciso que você me ajude a abrir uma conta num banco de investimentos discreto. Vou transferir 95% de todo o dinheiro que tenho na poupança do meu banco atual para lá. Vou deixar apenas uns 20 mil reais na conta antiga. É o dinheiro da isca. É o que eles vão continuar roubando. Enquanto eles acham que estão limpando o tacho, o ouro de verdade já vai estar do outro lado do oceano. E a casa do Ipiranga? Vou passar o usufruto vitalício para mim mesma e colocar cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade. Eles não vão conseguir vender nem um tijolo dessa casa, mesmo que eu entre em coma. Eunice, isso vai exigir um bocado de papelada, e nós precisamos nos encontrar pessoalmente para assinar as procurações. Eu sei, amanhã às 10 da manhã, no seu escritório. Mas tem que ser em sigilo absoluto. Para o Cássio, amanhã de manhã eu estarei na feira livre comprando mamão e pastel de queijo. Estarei esperando com o café forte que a senhora gosta, ele disse, e desligou. Coloquei o telefone de volta na base. Meu coração batia em um ritmo cadenciado, forte, como a batida de um bumbo marcando o início de uma marcha. Caminhei até o quarto de hóspedes novamente, guardei os documentos na caixa de metal, tranquei tudo e escondi atrás da coleção Barça. Fechei as portas do guarda-roupa de madeira pesada.
O cheiro de lavanda ainda estava no ar. Eles acharam que a velhice era uma doença que enfraquecia a alma. O que eles não sabiam é que a juventude é impulsiva e barulhenta, mas a velhice, quando testada, tem a paciência silenciosa de uma aranha tecendo a sua teia. Eu tinha tempo, eu tinha o conhecimento, e, acima de tudo, eu tinha a fúria gélida de uma mulher traída. O palco estava montado, as peças estavam no tabuleiro, e a partida, que eles achavam que já haviam ganhado, estava apenas começando. Os domingos se tornaram o meu palco particular, e eu, aos 75 anos, descobri que daria uma excelente atriz de novela das 8. Quando a gente decide engolir o choro e preparar uma vingança, o coração precisa virar uma pedra de gelo, mas o rosto tem que ser o mais doce possível. A paciência é a arma dos velhos, e eu estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para ver a corda apertar o pescoço dos dois. A rotina das visitas passou a ser um teatro macabro. Eles chegavam sempre à tarde, no horário do café, com aquele utilitário esportivo barulhento que ocupava metade da rua. Eu os recebia na porta, arrastando um pouco mais os chinelos no piso de taco, curvando levemente os ombros, como se o peso dos anos de repente tivesse me esmagado. A ex-bancária implacável do Banespa ficava trancada lá no fundo da minha alma. Quem sentava no sofá de veludo cotelê era apenas a tia Eunice, a velha frágil, esquecida, que não sabia mais em que ano estávamos. "A senhora está bem, titia? Parece meio abatida hoje", dizia a Priscila, com aquele tom de voz falsamente preocupado, ajeitando os cabelos cheios de laquê. "Ah, minha filha, a cabeça da gente não é mais a mesma, não é? Ontem mesmo fui procurar a minha lata de biscoito amanteigado na despensa, aquela azul, e quando abri, só tinha linha e agulha. Fiquei horas tentando lembrar onde guardei os biscoitos", eu respondia, dando um sorriso trêmulo e vago, olhando para o nada. Cássio trocava um olhar cúmplice com a esposa. Um olhar que, se fosse um punhal, teria atravessado o meu peito. Ele achava que eu estava derretendo por dentro. Achava que o meu cérebro estava virando mingau, e por causa dessa certeza arrogante, ele ficava descuidado. "Deixa que eu olho o seu celular, tia. A senhora deve ter deixado a tela ligada de novo. A bateria está viciando", ele dizia, pegando o aparelho da mesinha de centro com a naturalidade de quem pega uma maçã na fruteira. Eu ia para a cozinha passar o café e, pelo reflexo do espelho do corredor, observava a rapidez dos dedos dele. Ele não roubava mais às escondidas na madrugada. Ele agora fazia as transferências ali mesmo, na minha sala, enquanto eu coava o pó na água quente. A ganância é um bicho cego. Quando a isca é fácil, o peixe engole o anzol até o estômago. Eu havia deixado exatos R$22.000 na conta poupança antiga. Era o dinheiro do sacrifício, o bezerro engordado para o abate. Todo o resto, o trabalho de uma vida inteira de suor e cálculos, estava seguro do outro lado do mundo, graças à eficiência silenciosa do Dr. Alceu. Toda segunda-feira de manhã, depois que o caminhão de lixo passava fazendo barulho pela Avenida Nazaré, eu ia até o escritório do meu falecido marido. Ligava o meu computador de mesa antigo, entrava no portal do banco e tirava o extrato detalhado. Eles estavam ficando cada vez mais gulosos. No primeiro mês, levaram R$2.000. No segundo, 4.500. O dinheiro saía via Pix direto para a tal P&C Consultoria e Serviços. Eu não apenas olhava os números na tela, eu documentava tudo. Comprei uma impressora nova, dessas modernas que não fazem barulho, e imprimia cada comprovante de transferência. Mas eu precisava de um esconderijo que eles jamais olhariam. Um cofre pode chamar atenção. Uma gaveta trancada desperta curiosidade. Foi então que olhei para a prateleira da cozinha e peguei a minha velha caderneta de receitas manchada de óleo. Era um caderno espiral com a capa de plástico verde que eu usava desde os anos 80. Estava cheio de recortes de revistas, receitas de bolo de fubá, empadão de frango, torta de liquidificador. Priscila não fritava nem um ovo. Tinha nojo de panela suja. Ela jamais abriria aquele caderno encardido de gordura. Nas páginas finais do caderno, entre uma receita de rosca doce e outra de quindim, eu comecei a fazer a minha contabilidade paralela. Com uma caneta de ponta fina, eu anotava a data do roubo,
o valor exato e o código de autenticação da transferência. Mas eu ia além. A ex-auditora que morava em mim sabia que o diabo mora nos detalhes. Eu cruzava os dados do roubo com a vida de ostentação que eles levavam. Eu criei um perfil falso numa rede social. Coloquei a foto de um vaso de margaridas e comecei a seguir a conta pública da Priscila. Era um desfile de vaidade e futilidade. Numa quinta-feira, Cássio transferiu R$ 1.800 da minha conta. Na sexta-feira à noite, Priscila postou uma foto segurando uma garrafa de champanhe num restaurante caríssimo nos Jardins, com a legenda: comemorando as bênçãos da vida com o meu amor. A bênção da vida deles era a minha aposentadoria. Eu imprimia a foto da rede social, grampeava junto com o extrato do banco que mostrava a saída do dinheiro no dia anterior e guardava tudo dentro de uma pasta parda que ficava escondida no fundo do baú de cobertores do quarto de hóspedes, debaixo das mantas de lã que cheiravam a naftalina. Eu estava montando um dossiê, um quebra-cabeça perfeito onde cada peça era um crime documentado. Eles estavam comendo pelas beiradas, mas a fome estava aumentando. Até que chegou o dia em que Cássio deu o passo que eu tanto esperava e temia. Era uma tarde de quarta-feira. Ele apareceu sozinho, sem a esposa de plástico. Trouxe uma sacola de pães doces e sentou-se na minha mesa da copa. Estava nervoso, batendo os dedos na toalha de plástico quadriculada. Tia Eunice, ele começou, usando aquele tom manso que ele usava quando era criança e quebrava alguma vidraça no quintal. Eu ando muito preocupado com a senhora. A Priscila também. A senhora está esquecendo as panelas no fogo, trocando o nome das coisas. Lembra que domingo passado a senhora me chamou de Roberto? Roberto era o nome do meu pai, tia. Eu havia feito aquilo de propósito, é claro, mas fingi espanto. Levei as mãos trêmulas ao rosto. Ai, meu Deus, Cássio, eu fiz isso? Minha Nossa Senhora, a minha cabeça está uma confusão só. Deve ser a falta de vitaminas. A idade é uma doença que não tem cura, meu filho. Ele segurou a minha mão, a mão que havia apagado os estudos dele, a mão que esfriou a febre dele em noites de inverno. Senti uma repulsa física tão grande que quase puxei meu braço de volta, mas respirei fundo e mantive os olhos marejados. Não se preocupe, tia. Eu estou aqui. Eu cuido da senhora. Sabe, eu tenho um amigo da época da faculdade, o Dr. Márcio. Ele é geriatra e neurologista, um cara excelente. Eu marquei uma consulta para a senhora amanhã de manhã. Ele vai passar uns exames, umas vitaminas boas para a senhora ficar forte de novo. A armadilha estava armada. O amigo da faculdade. Um médico de gaveta, provavelmente alguém disposto a assinar um laudo de demência senil em troca de algum favor ou dinheiro, preparando o terreno para o processo de interdição. Cássio queria o atestado de que eu era incapaz para poder assumir a curatela dos meus bens. Você é um anjo na minha vida, Cássio. O que seria de mim sem você? Eu murmurei, enxugando uma lágrima falsa com a ponta do avental. No dia seguinte, ele passou para me pegar. Vesti um casaco de tricô marrom um pouco puído nos cotovelos e calcei sapatos baixos. Durante o trajeto, fui olhando pela janela, fingindo estar maravilhada e confusa com o trânsito da cidade, perguntando onde estávamos, mesmo conhecendo cada rua daquele bairro melhor do que a palma da minha mão. O consultório do tal Dr. Márcio ficava num prédio comercial de fachada espelhada. A sala de espera era fria, cheia de móveis de couro branco. Entramos na sala do médico. Ele era um homem de meia idade, com um sorriso plastificado e um Rolex dourado no pulso. Ele olhou para Cássio com uma familiaridade que me deu nojo. Então essa é a famosa Dona Eunice, disse o médico, cruzando as mãos sobre a mesa. O Cássio me contou que a senhora anda um pouco esquecida, perdendo as chaves, esquecendo o caminho da padaria. É verdade, doutor, eu respondi com a voz embargada. Outro dia eu fui na cozinha fazer um chá e fiquei parada olhando para a pia, sem saber o que eu tinha ido fazer lá. E as datas? Nossa, eu não sei mais se estamos em outubro ou novembro. O médico pegou uma prancheta. Começou a fazer aquelas perguntas clássicas de avaliação cognitiva básica, o mini-exame do estado mental. Eu sabia o teste de cor e salteado. O doutor Alceu havia me levado nos 3 maiores especialistas de São Paulo semanas antes, e eu havia gabaritado todos os testes neurológicos com louvor.
Eu tinha laudos de ressonância magnética do meu cérebro provando que as minhas sinapses funcionavam melhor do que as de muita gente de 20 anos. Meus laudos verdadeiros estavam guardados no cofre de metal com firma reconhecida em cartório. Mas ali, na frente do amigo do Cássio, eu dei um show de senilidade. Que dia da semana é hoje, dona Eunice? Ele perguntou. Era quinta-feira. Acho que é terça, doutor. Ou seria domingo. O caminhão de lixo passou hoje cedo, então deve ser terça. Falei, enrolando os dedos na alça da bolsa. Certo. E a senhora sabe quem é o presidente do Brasil? Dei o nome de um presidente dos anos 90. Cássio soltou um suspiro pesado e teatral, balançando a cabeça para o médico. O doutor Márcio anotava tudo rapidamente na prancheta, com uma expressão grave. Ele me pediu para desenhar um relógio marcando 2h45. Eu desenhei os números todos tortos, amontoados num canto só do círculo, e coloquei os ponteiros apontando para o lado errado. Quando a consulta terminou, o médico pediu que eu esperasse na recepção enquanto ele conversava em particular com o meu sobrinho. Sentei-me na poltrona de couro branco da sala de espera. A secretária estava no telefone, distraída. Eu encostei o ouvido na fresta da porta de madeira pesada. A minha audição, ao contrário do que eles pensavam, continuava impecável. O quadro é clássico, Cássio, dizia a voz do médico. Demência vascular ou o início de um Alzheimer agressivo. Ela perdeu a noção de tempo e espaço. O teste do relógio foi um desastre. Ela não tem condições de morar sozinha, muito menos de gerir dinheiro ou patrimônio. Você consegue emitir o laudo com essa conclusão, Márcio? Meu advogado disse que precisa de um atestado contundente para dar entrada na vara de família com o pedido de interdição urgente. A voz de Cássio soava ansiosa, quase salivando. Faço isso agora. Vou colocar CID de demência não especificada com grave comprometimento cognitivo. Com esse papel, o juiz te dá a curatela provisória em menos de 30 dias. Aí você tem acesso a tudo. Pode assinar por ela, vender a casa, movimentar o banco. Perfeito, cara. Assim que eu vender aquele casarão no Ipiranga, a gente acerta a sua parte por fora, como combinamos. Fechado. E olha, procura uma clínica de repouso logo. Ela vai começar a dar trabalho. Afastei-me da porta e voltei para a poltrona. Meu coração não estava acelerado. Pelo contrário. Ele batia num ritmo lento, pesado, como o de um predador que acaba de encurralar a caça. Eles haviam cruzado a última linha. Não era mais apenas um roubo. Era um complô para me apagar do mundo, para me arrancar da minha própria casa, tudo com o selo de um médico corrupto e a assinatura do menino que eu criei. Quando Cássio saiu da sala, segurando um envelope pardo, ele tinha um sorriso no rosto que ele não conseguia disfarçar. Pronto, tia. O doutor passou uns remédios bons. Vai ficar tudo bem, ele disse, me dando o braço para caminhar até o elevador. Eu confio em você, meu filho, eu respondi. E pela primeira vez em meses, eu não estava mentindo. Eu confiava plenamente na estupidez e na ganância dele. Os dias que se seguiram foram de uma execução silenciosa e frenética da minha parte. A conta poupança que servia de isca estava secando rápido. Dos R$ 22.000 iniciais, restavam apenas uns 3.000. Eles estavam raspando o tacho, crentes de que a interdição sairia a qualquer momento e que logo colocariam as mãos nos milhões da venda da minha casa. Eu e o Dr. Alceu trabalhávamos nas sombras. Encontramo-nos num cartório de notas muito discreto, no centro da cidade, longe do Ipiranga. Eu levei o meu celular e o meu computador portátil. Sentamos na frente de um tabelião de confiança do Alceu. Dona Eunice, a senhora tem certeza de que quer registrar absolutamente tudo? Vai custar uma pequena fortuna em atas notariais, alertou o tabelião, um homem calvo de óculos de tartaruga. Meu senhor, o dinheiro não é problema quando a finalidade é a justiça, respondi, abrindo o aplicativo do banco. Quero que o senhor lavre uma ata notarial descrevendo cada acesso feito na minha conta nos últimos 5 meses. Quero que ateste a origem do IP das transações, os horários de madrugada e o destino do dinheiro. Quero que conste que a empresa recebedora está em nome da esposa do meu único herdeiro. O tabelião passou 4 horas redigindo o documento, carimbando, assinando, dando fé pública de que o roubo era real, contínuo e orquestrado. A prova tornou-se absoluta.
blindada contra qualquer chicana jurídica que o advogado de porta de cadeia do Cássio tentasse inventar. Além disso, entreguei ao Dr. Alceu uma cópia do meu dossiê da pasta parda. As fotos das redes sociais da Priscila mostrando as viagens e as roupas caras, cruzadas com as datas exatas das transferências subtraídas da minha conta. Eles montaram a forca, Dr. Alceu, eu disse, tomando um gole de café expresso na padaria em frente ao cartório, enquanto guardávamos os documentos pesados nas pastas pretas. E o Cássio fez questão de amarrar o nó cego. Ele pediu a minha interdição usando um laudo falso. Alceu sorriu, um sorriso de lobo velho que sente o cheiro de sangue. Eu já pesquisei a vida do tal Dr. Márcio Eunice. O homem tem 3 processos no Conselho Regional de Medicina por emissão de atestados fraudulentos e venda de receitas. É um charlatão. Quando o juiz confrontar o laudo forjado dele com os 5 exames completos que fizemos no Einstein e no Sírio-Libanês, atestando a sua lucidez absoluta, o Cássio não vai apenas perder a ação de interdição. Ele e o médico vão responder criminalmente por falsidade ideológica e estelionato. Devagar se vai ao longe, Alceu. Eles acham que eu estou no fundo do poço, babando na gravata. O que eles não sabem é que eu estou cavando um túnel por baixo dos pés deles. O advogado segurou a minha mão por cima da mesa. A senhora está pronta para o que vem a seguir? Quando a bomba estourar, não vai sobrar pedra sobre pedra na sua família. Olhei para a rua movimentada, vendo os carros passando apressados, a fumaça subindo pelo asfalto quente. Pensei na minha irmã, a mãe do Cássio, morta tão jovem. Pensei nos meus sacrifícios, nos anos de juventude perdidos contando dinheiro alheio dentro do banco para que aquele menino tivesse o melhor tênis, a melhor escola, o melhor futuro. A tristeza tentou subir pela minha garganta, espremendo o meu peito com a força de um torno, mas eu engoli seco e a transformei em fúria pura. A família que eu tinha morreu, Alceu. O que sobrou na minha casa foram parasitas, eu disse, minha voz soando mais fria que o vento do inverno paulistano. E eu passei a vida inteira limpando sujeira. Chegou a hora de jogar o lixo fora. A teia estava concluída, a armadilha estava armada, engatilhada e polida. Os documentos estavam no cofre. A minha sanidade estava atestada. O roubo estava documentado em fé pública. O laudo falso era a cereja do bolo envenenado que eles mesmos haviam assado. Agora, restava apenas esperar o convite para o banquete final, o momento exato em que o caçador percebe, horrorizado, que pisou de olhos abertos direto na boca do leão. O domingo do juízo final amanheceu com aquele céu esbranquiçado e frio, típico do inverno paulistano, onde o sol parece não ter forças para atravessar a poluição. Mas dentro de mim havia um sol escaldante, uma fornalha acesa que eu vinha alimentando com lenha seca durante meses. Acordei cedo, antes mesmo do padeiro passar buzinando na rua de baixo. Não sentia dores nas juntas, não sentia o peso da idade. Sentia apenas a adrenalina fria e calculista que costumava correr nas minhas veias quando eu entrava na sala da diretoria do antigo Banespa para apresentar o relatório de uma fraude descoberta. Fiz questão de preparar um almoço especial. Assei um lagarto recheado na minha velha panela de ferro fundido. Fiz uma farofa de banana da terra bem torradinha e uma maionese de batatas. O cheiro da comida caseira inundou o casarão do Ipiranga, mascarando o cheiro de pólvora que metaforicamente impregnava as paredes. Arrumei a mesa da copa com a minha melhor toalha de renda renascença. Coloquei os pratos de porcelana que só viam a luz do dia no Natal e posicionei os copos de cristal. Fui para o meu quarto e me vesti para a guerra. Vesti uma calça de alfaiataria preta, com um vinco perfeito, uma blusa de seda pérola e coloquei no pescoço a gargantilha de ouro branco que meu marido me deu nas nossas bodas de prata. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque firme. Pintei os lábios com um batom cor de vinho. Quando me olhei no espelho do guarda-roupa, a velha confusa de chinelos arrastados não estava lá. Quem me encarava era Eunice, a auditora sênior, a loba do Banespa. Para não estragar a surpresa cedo demais, vesti por cima da seda um chale de lã cinza, bem largo e um pouco desbotado, e calcei minhas pantufas de pano. O teatro precisava de um último ato antes de as cortinas caírem. Eles chegaram exatamente às 2 da tarde.
O som do motor daquele carro gigantesco e financiado ecoou na Avenida Nazaré. Cássio entrou abrindo a porta com a cópia da chave que ele tinha, seguido por Priscila, que mastigava um chiclete de menta e equilibrava uma bolsa de grife falsificada no antebraço. Oi, titia! Que cheiro bom! A senhora lembrou como se liga o fogão hoje? Priscila disparou com aquela risadinha fina que me dava vontade de esfregar o rosto dela no asfalto quente. Lembrei, minha filha. Lembrei sim. Fiz o almoço favorito do Cássio, respondi, com a voz embargada, curvando levemente os ombros sob o xale de lã. Sentamo-nos à mesa. Eles comeram como se não houvesse amanhã. Cássio repetiu o assado 3 vezes, elogiando a comida com a boca cheia, enquanto falava sobre como a vida estava estressante e como ele precisava de umas férias no exterior. Eu apenas observava, mastigando devagar, contando os minutos que faltavam para o relógio de cuco do corredor marcar 3 horas da tarde. Quando terminamos, comecei a recolher os pratos. Priscila, como sempre, não moveu um dedo para ajudar. Fui até a cozinha e preparei o café na garrafa térmica, arrumando tudo na bandeja junto com o meu jogo de xícaras Duralex âmbar. Ao voltar para a sala, notei que Cássio estava de pé, com uma pasta de plástico nas mãos, o rosto iluminado por uma arrogância triunfal. Tia, senta aqui um pouquinho, ele disse, apontando para o sofá de veludo cotelê. Nós temos uma novidade para a senhora. Uma coisa muito boa. Sentei-me, mantendo as mãos cruzadas sobre o colo, fingindo uma tremedeira leve nos dedos. O que foi, meu filho? Arrumou um emprego novo? Ele riu, um riso anasalado e curto. Não, tia, é sobre a senhora. Lembra do Dr. Márcio, aquele médico maravilhoso? Então, os exames da senhora saíram e, infelizmente, confirmaram o que a gente já desconfiava. A senhora está com um problema grave na cabeça, demência. O cérebro da senhora está parando. Priscila sentou ao lado dele, fazendo uma cara de falsa piedade, apertando os lábios pintados de gloss rosa. É muito triste, titia, mas a gente está aqui para cuidar de tudo. Cássio abriu a pasta e tirou um maço de papéis timbrados. Eu entrei na justiça, tia. Com o laudo do Dr. Márcio, o juiz me deu a curatela provisória na sexta-feira à tarde. Isso significa que, perante a lei, eu sou o responsável pela senhora. Eu respondo pelas suas contas, pela sua casa, por tudo. A senhora não tem mais condições de viver sozinha neste casarão enorme. É perigoso. Ele tirou um folheto colorido brilhante do meio dos papéis e colocou no meu colo. O papel mostrava fotos de idosos sorridentes jogando cartas em um jardim florido. Nós achamos um lugar incrível para a senhora morar. Fica na beira da represa. Tem enfermeira 24 horas, sopinha no jantar, bingo às quartas-feiras. É praticamente um hotel. A senhora vai amanhã de manhã. Eu e a Priscila já vamos começar a encaixotar as suas coisas hoje. Vamos vender esta casa velha e usar o dinheiro para garantir o seu conforto lá. Ele falou tudo isso sem piscar. O sangue do meu sangue, o menino que eu ensinei a ler, estava me despachando para um depósito de velhos com a mesma frieza de quem descarta uma geladeira quebrada. Ele achava que tinha vencido. Achava que o papel do juiz era a sua coroa de rei. Naquele exato segundo, a campainha tocou. 3 toques curtos e firmes. Cássio franziu a testa. Quem é a essa hora de domingo? Deixe que eu atendo, eu disse. Minha voz já não estava trêmula. Levantei-me do sofá com a coluna perfeitamente ereta. Caminhei até a porta da frente a passos duros e rápidos. Abri a porta de madeira maciça. Lá estava o Dr. Alceu, vestindo um terno impecável de casimira inglesa, segurando uma maleta de couro preto. Atrás dele, o motorista do seu escritório aguardava no carro. Boa tarde, dona Eunice. Pontual como sempre? Ele perguntou com um sorriso de canto de boca. Como um relógio suíço, Alceu. Entre, por favor. O espetáculo está prestes a começar. Fechei a porta. Quando voltamos para a sala, Cássio estava de pé, segurando o folheto do asilo, com uma expressão de absoluta confusão. Priscila havia parado de mastigar o chiclete. Tia, quem é esse senhor? Cássio perguntou, num tom defensivo. Eu parei no centro da sala. Olhei bem no fundo dos olhos do meu sobrinho. Levei as mãos aos ombros e, num movimento seco, deixei o xale velho de lã cinza escorregar até o chão,
revelando a minha blusa de seda pérola, o meu colar de ouro e a minha postura de mulher de negócios. Chutei as pantufas de pano para debaixo da mesinha de centro e calcei os sapatos de salto baixo que eu havia escondido ali mais cedo. Este, Cássio, é o Dr. Alceu Falcão. Minha voz soou como o estalo de um chicote num quarto silencioso, limpa, grave, sem um pingo de fragilidade. Meu advogado há mais de 40 anos, e a única pessoa nesta sala que tem autorização para lidar com os meus papéis. Sente-se. Cássio piscou, atordoado. Sentar? Tia, a senhora está confusa. A senhora não pode... Eu mandei você sentar, moleque. O meu grito rasgou a sala, fazendo os cristais da cristaleira vibrarem. Cássio caiu no sofá como se alguém lhe tivesse dado um soco nos joelhos. Priscila encolheu-se no canto, os olhos arregalados, percebendo que o ar na sala havia se tornado espesso e perigoso. Dr. Alceu caminhou até a mesa de jacarandá, abriu a sua maleta de couro e tirou de lá um maço de processos encadernados, muito mais grosso que a pastinha barata do meu sobrinho. Ele os colocou sobre a mesa com um baque pesado. Caminhei até a mesa e peguei a primeira pasta. Era o dossiê que eu havia montado. Vocês acharam que eu estava cega, comecei, andando lentamente ao redor do sofá, como um predador circulando a presa. Acharam que, por eu não saber usar o dedo na tela de um telefone com a rapidez de um adolescente, eu era estúpida. Vocês esqueceram quem eu sou. Esqueceram que eu passei 30 anos da minha vida caçando fraudadores profissionais que desviavam milhões em bancos internacionais. Vocês acharam que iam me roubar usando um aplicativo de celular? Abri a pasta e joguei uma folha no colo de Cássio. Era o primeiro extrato do banco, com as marcações em marca-texto amarelo. R$ 800, dia 10 de abril. Transferência via Pix para a empresa P&C Consultoria e Serviços, cujo CNPJ, veja só que coincidência, está no nome da sua esposa, uma empresa fantasma que não emite uma nota fiscal há 16 meses. Tia, eu posso explicar. Isso foi um engano do aplicativo. Cássio gaguejou, o rosto perdendo a cor tão rápido que parecia ter visto um fantasma. Calha a boca! Eu o cortei, jogando mais papéis sobre ele e Priscila. R$ 1.200 em maio, 4.000 em junho, R$ 8.000 no mês passado, R$ 22.000 no total. Vocês sangraram a minha conta achando que eu não via. E o pior, acharam que eu não registrava. Priscila, querida, a garrafa de champanhe no restaurante nos Jardins estava boa? Porque ela foi paga com o dinheiro do meu remédio de pressão. Está tudo aqui. As fotos das suas redes sociais cruzadas, com os horários exatos em que o seu marido roubava o meu dinheiro nesta mesma sala, enquanto eu coava o café. Priscila começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas o choro feio e ruidoso do pânico de quem foi desmascarada. Ela olhou para Cássio desesperada. Você disse que ela não ia perceber, seu idiota. Você disse que a velha era burra. A velha não é burra, Priscila. A velha tem paciência, eu disse, sorrindo com um escárnio que eu nem sabia que possuía. Virei-me para Cássio, que agora suava frio, as mãos tremendo incontrolavelmente enquanto olhava para as cópias das atas notariais. Cada acesso, cada IP de computador, cada roubo certificado em cartório. Mas o seu erro fatal, Cássio, não foi o roubo. O dinheiro a gente recupera. O seu erro foi tentar roubar a minha liberdade. Foi tentar me enfiar num hospício para vender o teto que abriga as lembranças da minha vida. Cássio levantou a pasta dele num gesto patético de defesa. Eu sou seu curador. O juiz assinou. O Dr. Márcio atestou que a senhora tem demência. Eu posso chamar a polícia e internar a senhora à força agora mesmo. Dr. Alceu deu um passo à frente, ajustando os óculos no rosto. Eu não faria isso se fosse o senhor, rapaz. A voz do advogado era aveludada, mas cortante como vidro. A liminar que o senhor conseguiu na sexta-feira foi revogada ontem, no plantão judiciário. O desembargador ficou muito impressionado com a robustez das nossas provas. Dr. Alceu retirou 5 pastas azuis da maleta e as alinhou na mesa. O que o senhor tem aí é um papel higiênico assinado por um charlatão, continuou o advogado. O que eu tenho aqui são 5 laudos psiquiátricos e neurológicos completos, assinados pelos chefes de departamento do Hospital Albert Einstein e do Sírio-Libanês.
além de 3 ressonâncias magnéticas do cérebro da dona Eunice. A sua tia tem a capacidade cognitiva superior à de um piloto de caça. O juiz não apenas cancelou a sua curatela absurda, como expediu um ofício para o Ministério Público. Cássio arregalou os olhos, o maxilar caído. O folheto do asilo escorregou do colo dele para o chão. Mas tem mais. Eu intervi, debruçando-me sobre a mesa de centro, ficando a centímetros do rosto do meu sobrinho. Você achou que ia me colocar num asilo e vender essa casa, não é? Pobre ignorante. A escritura desta casa foi alterada há 1 mês. Eu doei a nua propriedade para uma instituição de caridade que cuida de crianças com câncer, com reserva de usufruto vitalício para mim, gravada com cláusula de inalienabilidade e incomunicabilidade. Você não pode vender um prego desta casa. Quando eu morrer, você não herda nem o pó dos rodapés. Priscila soltou um grito abafado, levando as mãos à cabeça. A casa já era? Cássio, a gente já tinha prometido o dinheiro para o agiota. O carro vai ser apreendido amanhã. Eu dei uma gargalhada curta e seca. O carro é o menor dos seus problemas, minha querida. Olhei de volta para Cássio, que agora tinha lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. O castelo de cartas havia desmoronado e os escombros estavam esmagando a espinha dorsal dele. E o dinheiro do banco, tia? A senhora é rica. A senhora tem quase 2 milhões naquela poupança antiga. Por favor, tia, não faz isso comigo. Ele choramingou, juntando as mãos em posição de prece. Eu tinha, Cássio, até você me provar que não era digno de 1 centavo. O dinheiro que você estava roubando, aqueles 22 mil, era a isca. Era a migalha que eu deixei para você se enforcar. O grosso do meu patrimônio foi transferido para um fundo blindado de investimentos, gerido por um banco suíço. Você não tem acesso, a justiça brasileira não bloqueia facilmente, e você jamais verá a cor daquelas notas. Dr. Alceu fechou a maleta com um clique metálico que soou como a tranca de uma cela de prisão. Cássio e Priscila, o advogado falou com tom oficial. Amanhã, às 8 da manhã, será protocolada uma queixa-crime contra os 2 por estelionato continuado, apropriação indébita, associação criminosa e crimes previstos no Estatuto do Idoso. O Dr. Márcio já está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina por falsidade ideológica. Além disso, entramos com uma ação cível de reparação de danos. As contas bancárias da empresa de vocês já amanhecerão bloqueadas pelo sistema Bacenjude. Vocês vão devolver cada centavo da dona Eunice, com juros, ou vão apodrecer na cadeia. Cássio escorregou do sofá e caiu de joelhos no piso de taco encerado. Ele agarrou a barra da minha calça de alfaiataria. Aquele menino orgulhoso, que minutos atrás me tratava como uma imbecil, agora rastejava como um verme sob a sola do meu sapato. Tia, por favor, pelo amor de Deus, eu sou o Cássio, o menino que a senhora criou, pela memória da minha mãe, a sua irmã. Me perdoa. Eu estava desesperado, as dívidas me cegaram. Não me manda para a cadeia, tia. A menção à minha irmã foi o golpe final. Senti uma repulsa tão violenta que meu estômago embrulhou. Puxei minha perna com força, desvencilhando-me do aperto dele. Não ouse colocar o nome da minha irmã nessa boca suja, seu covarde. Minha voz saiu num sussurro raivoso e cortante. A sua mãe morreu de tanto trabalhar, com as mãos rachadas de lavar roupa para fora, para que você fosse um homem honesto. Se ela estivesse viva e visse o vagabundo golpista em que você se transformou, ela mesma teria te entregado à polícia. Eu chorei por você, Cássio. Eu sofri por você nas noites em que via você roubar a minha paz. Mas o meu luto acabou. Você morreu para mim no dia em que achou que a minha velhice era um passe livre para a sua ganância. Apontei o dedo para a porta da rua, o braço esticado e firme, sem um único tremor. Peguem a bolsa falsificada, o folheto do hospício e sumam da minha frente. Saiam da minha casa, e se um de vocês pisar na minha calçada novamente, eu mesma garanto que a prisão preventiva seja decretada antes do pôr do sol. Fora daqui. Priscila foi a primeira a levantar, tropeçando nos próprios saltos, correndo em direção à porta de saída sem sequer olhar para trás. Cássio continuou de joelhos, chorando compulsivamente, as mãos no rosto, o choro ecoando pelas paredes altas do casarão. Dr. Alceu deu um passo na direção dele e o segurou pelo colarinho da camisa cara,
puxando-o para cima com a força surpreendente de um homem daquela idade. A senhora sua tia deu uma ordem. Rua! Ordenou o advogado. Cássio caminhou até a porta, tropeçando nos próprios pés. Um farrapo humano destituído de qualquer dignidade. Ele olhou para mim uma última vez, os olhos vermelhos e suplicantes, mas encontrou apenas o olhar de gelo da mulher que ele tentou destruir. Ele passou pela porta e desceu os degraus da varanda em direção ao carro. Caminhei até a entrada. Segurei a pesada maçaneta de bronze. Observei os dois entrarem no utilitário gigantesco, que agora era apenas um monumento móvel à própria ruína deles. Fechei a porta com força e girei a chave na fechadura 2 vezes. A casa mergulhou num silêncio profundo. O cheiro do almoço ainda pairava no ar, misturado com o aroma do café nas xícaras de Duralex que ninguém bebeu. Olhei para o Dr. Alceu. Ele ajeitou a gravata e deu um sorriso leve e respeitoso. O relógio de cuco na parede do corredor abriu a sua pequena porta de madeira e soou 3 vezes, anunciando o início de uma nova era, enquanto eu respirava fundo, sentindo os pulmões se encherem do ar mais puro e livre que eu já havia respirado em 75 anos de vida. Ceine. O Dr. Alceu tomou a última gota do seu café já frio. Limpou os cantos da boca com o guardanapo de pano e me olhou com aquele respeito silencioso que apenas os velhos combatentes compartilham depois de uma batalha vencida. Ele não precisou dizer muita coisa. Guardou seus papéis na maleta, fez uma reverência sutil com a cabeça e caminhou até a porta. Quando o carro dele dobrou a esquina da Avenida Nazaré, eu me vi completamente sozinha no meio da minha sala. O silêncio do casarão do Ipiranga nunca me pareceu tão denso, mas pela primeira vez em meses, não era um silêncio opressivo. Era o silêncio da limpeza. A mesma sensação de quando a gente abre todas as janelas depois de uma tempestade de verão e deixa o cheiro de ozônio varrer o mofo para fora. Fui até a copa. A mesa ainda estava posta. Os pratos sujos com os restos do lagarto assado e da farofa de banana da terra pareciam o cenário de uma peça de teatro que havia acabado de sair de cartaz. Recolhi tudo sem pressa. Joguei as sobras de comida do Cássio e da Priscila no lixo. Lavei minhas xícaras Duralex âmbar com água quente e sabão, esfregando cada uma com a esponja, até que fizessem aquele barulho agudo de vidro perfeitamente limpo. Sequei a minha panela de ferro fundido, passei um fio de óleo no fundo para não enferrujar e a guardei no armário debaixo da pia. Cada movimento meu era uma oração de agradecimento à minha própria força. Eu havia sobrevivido. Mais uma vez. Os meses que se seguiram àquele domingo foram uma verdadeira aula de como a justiça pode ser implacável quando a gente sabe apertar os botões certos. O ditado diz que a mentira tem perna curta, mas eu descobri que a ganância não tem perna nenhuma. Ela rasteja até cair no próprio buraco. Na segunda-feira de manhã, pontualmente às 8 horas, o Dr. Alceu protocolou a queixa-crime. Antes mesmo do meio-dia, o sistema do Banco Central já havia lançado suas garras sobre as contas da tal empresa de consultoria da Priscila. Bloqueio total. O utilitário esportivo gigantesco, aquele monumento à ostentação financiada que eles usavam para desfilar pelo bairro, não durou 2 semanas. Como as parcelas estavam atrasadas e as contas congeladas, o banco mandou um guincho buscá-lo no meio da rua, bem na hora em que Priscila saía do salão de beleza. Fiquei sabendo pelos vizinhos do condomínio deles que ela fez um escândalo, chorou, borrou a maquiagem, mas teve que voltar para o apartamento a pé, arrastando as sacolas de grife falsificadas pelo asfalto quente. Cássio tentou me ligar dezenas de vezes. Eu troquei o número do meu telefone fixo e comprei um aparelho celular novo, desses bem modernos, porque se eu conseguir desviar o meu dinheiro para a Suíça, aprender a mexer num aplicativo de mensagens era brincadeira de criança. Ele chegou a vir até a porta da minha casa, esmurrando o portão de ferro e gritando o meu nome. Eu não abri. Fiquei sentada na poltrona da sala, ouvindo o desespero dele ecoar pela rua, enquanto bebia um chá de camomila. Quando ele começou a chutar a grade, eu apenas apertei um botão no interfone e avisei, com a voz mais calma do mundo, que a viatura da polícia militar chegaria em 3 minutos se ele não sumisse dali. Ele sumiu e nunca mais pisou na minha calçada. A queda deles foi vertiginosa.
O Ministério Público caiu matando em cima do caso. O tal Dr. Márcio, o médico de gaveta que assinou o meu laudo falso de demência, teve o consultório revirado. Descobriram que ele fazia parte de um esquema que vendia atestados para fraudar o seguro social. Ele perdeu o registro no Conselho de Medicina, teve os bens confiscados e hoje responde ao processo usando tornozeleira eletrônica. O relógio dourado no pulso dele não serviu para comprar o tempo que o juiz lhe tirou. Cássio e Priscila foram indiciados por estelionato e apropriação indébita contra a pessoa idosa, o que agrava a pena. Como não tinham um centavo furado para pagar advogados de porta de cadeia, acabaram nas mãos da Defensoria Pública. Eu fiz questão de comparecer à primeira audiência de instrução no Fórum Criminal. Vesti meu melhor terno, ajeitei meu colar de ouro branco e sentei-me na primeira fileira. Quando Cássio entrou na sala, escoltado, ele parecia ter envelhecido 20 anos. Estava magro, com olheiras fundas, vestindo uma camisa amassada. Ele não teve coragem de levantar os olhos para me encarar. Ali, diante do juiz, não havia mais o sobrinho arrogante que chamava a tia de velha babona. Havia apenas um criminoso covarde enfrentando as consequências das próprias escolhas. Aqui se faz, aqui se paga. Com o dinheiro do meu patrimônio seguro e rendendo juros longe das garras de qualquer aproveitador, eu percebi que a minha vida precisava mudar. A raiva foi o combustível que me tirou da inércia. Mas a raiva é uma fogueira perigosa. Se a gente não apagar a tempo, acaba queimando a própria casa. Eu precisava de um propósito que não fosse apenas a vingança. O primeiro passo foi abraçar de vez a instituição de caridade para a qual eu havia doado a nua propriedade do meu casarão. Era uma casa de apoio que recebia crianças do interior de São Paulo em tratamento contra o câncer nos hospitais da capital. Uma tarde, decidi pegar um táxi e ir até a sede deles, no bairro da Vila Mariana. Fui recebida pela dona Helena, a diretora, uma mulher da minha idade, com um sorriso largo e olhos cansados. Enquanto tomávamos café numa salinha apertada, notei que a mesa dela estava soterrada por pastas, recibos, planilhas impressas e calculadoras de mesa. Ela suspirou, pedindo desculpas pela bagunça, e confessou que a organização estava correndo o risco de perder uma subvenção da prefeitura porque não conseguiam fechar o balanço contábil dos últimos 6 meses. O contador deles havia adoecido, e o trabalho voluntário estava um caos. Meus olhos de ex-auditora brilharam. O cheiro de papel impresso e a visão de números desorganizados ativaram uma parte do meu cérebro que estava adormecida desde que saí do Banespa. Dona Helena, eu disse, ajeitando os óculos no rosto. Eu passei 30 anos da minha vida caçando centavos perdidos em contas bilionárias. A senhora me arruma uma mesa, um computador que não trave e uma garrafa de café forte. Eu resolvo essa bagunça para a senhora em 2 semanas. Ela me olhou como se eu fosse um anjo que tivesse caído do teto. E foi assim que a loba do Banespa voltou à ativa. Eu passei a ir à instituição 3 vezes por semana. No começo, os funcionários mais jovens me olhavam com aquela desconfiança típica de quem acha que idoso só serve para atrapalhar a fila do banco. Mas quando eu encontrei um erro de cálculo crônico nas planilhas de doação e recuperei quase 50 mil reais em impostos retidos indevidamente num piscar de olhos, o respeito foi imediato. Eles pararam de me chamar de Dona Eunice, num tom paternalista, e começaram a me chamar de chefe. E eu confesso que adorei. Aquele trabalho me devolveu a dignidade que a traição do Cássio tentou me roubar. Eu comecei a interagir com as crianças abrigadas lá. Meninos e meninas carecas, frágeis no corpo, mas com uma força no olhar que me fazia ter vergonha de qualquer dor nas juntas que eu pudesse sentir. Eu comecei a assar bolos de laranja para eles. Levava a minha caderneta de receitas manchada de óleo, aquela mesma onde eu escondia as provas do roubo, e usava as páginas da frente para fazer a alegria daquela meninada. A caderneta deixou de ser um cofre de segredos sombrios e voltou a ser um instrumento de afeto. O tempo foi passando e a garoa fina de São Paulo deu lugar ao calor vibrante do verão. O meu casarão no Ipiranga se transformou. Eu mandei pintar as paredes da sala de um tom de amarelo bem claro para trazer mais luz para dentro. Comprei vasos novos para a minha samambaia chorona, que agora descia do teto até quase encostar no chão,
exuberante e cheia de vida. O relógio de Cuco continuava no corredor, marcando o tempo. Mas agora, os seus tiques e taques não soavam mais como uma contagem regressiva para a morte, e sim como a batida de um coração tranquilo. A velhice no Brasil é um teste de resistência brutal. A sociedade olha para os nossos cabelos brancos, para as nossas rugas e para os nossos passos mais lentos, e decide que o nosso prazo de validade expirou. Eles nos tratam como crianças grandes, falam com a gente naquele tom de voz esganiçado, tentam nos empurrar de canto para não atrapalhar a pressa de um mundo que gira rápido demais. Eles acham que a perda do vigor físico significa necessariamente o apodrecimento da alma e da inteligência. Mas o que eles não sabem é que o tempo nos dá uma visão de raio-x. A juventude enxerga a superfície, as cores vibrantes, o brilho das coisas novas. Nós, os velhos, enxergamos as engrenagens. Nós sabemos quando um sorriso é falso. Nós percebemos a intenção por trás de um bom dia arrastado. Nós lemos a ganância nos olhos de quem oferece ajuda sem que a gente tenha pedido. A experiência é uma armadura invisível que a gente forja no fogo das decepções e das lutas diárias. Cássio e Priscila acharam que a minha velhice era uma doença que me deixava cega. O que eles não entenderam é que a águia, mesmo quando fica velha e voa mais baixo, nunca perde a precisão das garras. Quem avisa amigo mas a vida não avisa. A vida cobra. E a fatura deles chegou com juros e correção monetária. Hoje, aos 76 anos, eu me sento na varanda da minha casa nas manhãs de terça-feira. A rua já não me parece hostil. Eu conheço o entregador de pão, cumprimento o jardineiro, aceno para as crianças indo para a escola. O dinheiro que eu guardei a vida toda está garantindo o meu conforto, e quando eu finalmente fechar os olhos para descansar, esse casarão será o teto que abrigará dezenas de famílias que vêm do interior em busca da cura para seus filhos. O meu legado não será o choro falso de um herdeiro ganancioso num velório. O meu legado será o sorriso das crianças correndo pelos corredores de taco encerado que eu lustrei a vida inteira. Outro dia, encontrei o Dr. Alceu por acaso numa padaria chique da Avenida Paulista. Ele estava tomando um expresso e lendo o jornal de papel, um hábito que ele se recusa a abandonar. Sentei-me com ele, pedimos um pedaço de torta de maçã e conversamos sobre amenidades, sobre como o trânsito da cidade estava cada vez pior e sobre a inflação que teima em assombrar o nosso país. Antes de nos despedirmos, ele ajeitou o terno, olhou por cima dos óculos e sorriu. A senhora está com um brilho diferente nos olhos, dona Eunice. A loba do Banespa parece ter encontrado a paz. Eu tomei um gole do meu café, sentindo o amargor gostoso no fundo da língua, e olhei para o movimento apressado da rua lá fora, onde milhares de pessoas corriam atrás de dinheiro, de sucesso, de status, sem perceber que a única coisa que realmente nos pertence é a decência com que escolhemos viver a nossa história. A paz não é a ausência de guerra, Alceu, eu respondi, levantando-me e pegando a minha bolsa. A paz é saber que, quando a guerra veio, a gente teve a coragem de atirar primeiro e não errar o alvo.